Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar 72, assim. 72. Vamos começar falando do campeonato mais importante do primeiro semestre do planeta. Quiçá do ano inteiro. Exatamente, que é o Campeonato Paraense, que teve uma rodada cheia aí neste final de semana, que a gente vai comentar agora, começando com a Tuna Luso perdendo em casa para o São Francisco. Ela que tomou 2-0, ainda tentou ensaiar uma reação fazendo um gol no final do segundo tempo, mas não deu. E a Tuna segue com uma campanha horrorosa neste campeonato. Normal. Nada além do esperado. A Por sorte isso dela é que ela tá no grupo horroroso. Ela tá num grupo que mesmo chegando na última rodada, ela ainda pode ser o primeiro ou a lanterna. A disputa do grupo C é pra quem entrega pro outro. Exatamente. E aí o Itupiranga ganha do Castanhal em casa. Exatamente. Né? A Águia de Marabá faz um jogo fácil com o Caeté, ganha de 2-0. O Caeté que ganhou do Paysandu na rodada passada, né? Sim. E ele, com essa vitória, se torna o segundo melhor time do campeonato. Ele ultrapassa o Paysandu na campanha geral. Deixa o Paysandu em segundo colocado no grupo B, mas a gente vai deixar destrinchar os grupos pra vocês. E o Remo jogando com um time misto para que meio totalmente reserva, na verdade, né? Poupando para a Copa Verde agora na quarta-feira. Sim. Já que a melhor campanha do campeonato é a do Remo, né? Sim. Então ele ganha 2-0 do Tapajós, um jogo fácil. 2 gols do Jean Silva, que finalmente estreou. É um jogador que eu tenho muita esperança que conquiste essa vaga de titular. Mas eu acho que ele tem horroroso. Mas aí não tem como a gente pedir muito de um time reserva, né? Assim, e contra o Tapajós, que é um time horroroso também, só dava Remo. O Remo com esse time reserva perdeu muito gol, né? A gente comenta que é o melhor ataque da competição, mas e a perdeu melhor muito defesa também depois desse 3-3 do Paysandu. Então tá com as melhores estatísticas do campeonato, primeira colocação geral. Assim, novamente, né? A campanha do Remo surpreende e muito. Até porque é um trabalho iniciado do zero pelo Marcelo Cabo, mas eu acho que ele escolheu minuciosamente ali. O Jancil faz um no primeiro, um no segundo, liquida o jogo, não sofreu muito o Remo contra o Tapajós. O Tapajós, que é um dos piores times do campeonato, tem 1 vitória e 5 derrotas, né? Sim. E depois tivemos Cametá no Bacurau, lá no Bacurau, ganhando do Bragantino de 2-0. Né? E trazendo o Cametá de volta vivo nesse grupo B do Paysandu, né? Senão ele já podia meio que jogar as cartas pra fora, porque não ia dar. Ele tá aí como um dos melhores terceiros colocados, né? Então isso garantiria, o que é um pouco injusto, porque como o grupo C, né, a gente tava falando, o Cametá, se ele tivesse no grupo C, ele era líder, né? Então, tranquilamente. Mas é sorteio, né? Não tem como discutir com isso. E o Paysandu vem de uma sequência de 100 vitórias, são 3 jogos sem vitórias, 2 empates e uma derrota, né? E assim, esse jogo foi um empate no finalzinho, cara. Já tava, não sei se já tinha entrado nos acréscimos, tava 3-2 ainda pro Independente. E o Paysandu mostra um desgaste que eu não vejo tanta explicação. Quem for acompanhar a gente for bicolor. Mas o trabalho que foi feito com o Paysandu era pro Paysandu, em teoria, ter tido um início de campanha melhor que o Remo, né? E tá sendo o contrário. Mas aí, já vi torcedor reclamando que esse é um dos piores elencos que o Paysandu teve nos últimos anos, reclamando com a diretoria, com o dirigente de futebol, que protestos, inclusive, para tentar melhorar esse elenco, porque eles percebem que é nítido que esse elenco não vai para grandes lugares esse ano. Mas provavelmente o Paysandu vai contratar aí meio time no mínimo. E aí entra, se você já tá tropeçando agora com o Paraense e a Copa Verde, o Paysandu vai entrar agora na Copa do Brasil. Então você tem que diversificar mais esse seu elenco. E lembrando que o Paraense, ele não é parâmetro para a Série C. A Série C deu uma encorpada, não é o fino do futebol brasileiro, mas ainda é um campeonato muito mais cascadura do que o Paraense. Então se você tá tropeçando no seu campeonato regional, você vai ter essa dificuldade mais pra frente. E o Paysandu precisa mostrar pra torcida que ele pode brigar pelo acesso. O campeonato regional não é parâmetro pro Série C. É verdade. Não é parâmetro. A Série C é um nível muito maior do que o Campeonato Paraense. E aí a gente vai ficar assim com a tabela dos grupos. O Remo líder isolado 100%. No grupo A com 18 pontos. E o segundo colocado é o Caeté, que tem 7. O Remo já está virtualmente classificado para a próxima fase, né? Aí só vai brigar ali para ser o primeiro colocado geral. Que decide em casa, que decide em casa, vantagem de empate. 18 pontos, melhor ataque com 14 e a melhor defesa com apenas 5 gols sofridos em 6 jogos disputados. E aí vem Bragantino em terceiro com 6 e o Itupiranga com 5, né? A briga no grupo A e B, como o grupo C tá horroroso, vai ser pelo terceiro lugar, que deve garantir uma vaga também no mata-mata do Paraense. Né? Já no grupo B, provavelmente o terceiro colocado já vai ser o melhor terceiro colocado dos 3 grupos, né? Porque a gente tem Águia de Marabá líder com 13 pontos, Paysandu também com 13 pontos, líder, vice-líder, né? Só perde nas estatísticas ali, que provavelmente foi definido pelo saldo de gols. Sim. Né? E o Cametá com 11 pontos, que também está nessa briga para disputar as primeiras 3 posições do grupo B.
E o São Francisco com 6 provavelmente não vai ser eliminado do campeonato, porque se ele tivesse no grupo C, ainda estaria disputando, né, primeira colocação, inclusive. Sim. Porque ele tá com 6 pontos apenas. E no grupo C, Castanhal lidera com 6, seguido de Tunaluso com 5 e Independente também com 5 pontos. Sim. E o Tapajós apenas com uma vitória e 5 derrotas. Mas como esse grupo é tão maluco, o Tapajós pode ganhar e empatar e ainda se classificar pro mata-mata. Esse grupo tá horroroso, gente. Até porque tá literalmente passou da metade, né? São 11 jogos. Isso. E aí já foram 6 rodadas. Eu acho que esse grupo C só vai ser definido no final, cara. Que ele dá os trancos e barrancos. Com certeza. Ninguém vai disparar aí nessa reta final. Que é o contrário do grupo B, né? Que é o grupo mais equilibrado por cima, assim. Exatamente. Que ali vai ser briga de cachorro doido até o final. Ah, sim. Vai ser interessante. E aí vamos passar pela próxima rodada. Fechou já, né? Fechou, vou fazer um Ctrl H aqui, ó. Ctrl H é bom. Eu esqueci que era esse o comando. Eu sei do Ctrl W, que é quando aquelas páginas abrem janelas então dia Ctrl W, aí já fecha. Ó, Caeté pega o Cametá em casa no Ipixunão. Bragantino e a Águia também vai ser um bom jogo. O Bragantino louco pra ir pra cima, pra ganhar, pra encostar ali e passar o Caeté, mas o Caeté joga em casa, né? Sim. Paysandu e Tuna, clássico paraense. Cara, mas eu acho que a Tuna vai sofrer o desconto de todas as frustrações do Paysandu nos últimos jogos, cara. Aí o Remo vai jogar lá fora no... Na verdade não é fora, né? Castanhal tá jogando no Souza, né? Mas mesmo assim é ruim, o gramado é horrível. Mas aí o Castanhal no Souza, quase uma venda de mando, né? Pra poder pegar mais público aqui. Porque na verdade eu acho que tá com problema o estádio do Castanhal. É porque o Japim, né? O Ninho do Japim tava servindo de estádio pra outros. Então já não é um gramado muito bom. Você ainda bota mais jogos lá em época de chuva, aí é complicado. Aí o São Francisco no Ipixa não pega o Independente, né? E pra finalizar a rodada, Tapajós e Tupiranga, jogo de 2 malucos e... Vai ser briga de bêbado isso aí. Os dois lanternas de 2 grupos, né? O Itupiranga é o lanterna do grupo do Remo e o Tapajós é o lanterna do grupo da Tuna. Então... Eu acho que o Tapajós vai jogar mais porque, como a gente falou, o Tapajós, mesmo sendo o lanterna do grupo, ele tem chance de ser líder, cara. É um grupo muito nivelado por baixo. Esse jogo feio aí, um risco do 0x0, aquele jogão. O risco é pra você que for assistir esse jogo. Na verdade. E aí agora a gente vai falar de um campeonato menos importantezinho aqui pra gente finalizar o vídeo de hoje. Premier League, né? Que é a Premier League, né? Tivemos aí uma rodada com algumas coisinhas rolando, né? Por exemplo, o Bournemouth, que tinha tomado de 9 do Liverpool na primeira rodada. Na primeira rodada não, no primeiro turno. Ele ganha de 1x0 do Liverpool. Assim... Quem apostou no Bournemouth se deu bem, porque ninguém Salah perdendo pênalti, depois do Liverpool vindo um 7x0 com o Manchester United, todo mundo esperou. Gastou todos os gols, né? Exatamente. Deixava 2zinho pra ir, né? 5 já era humilhação, né? Não humilhava tanto o United. É um grande problema, até porque o United gosta de se complicar, mas a gente vai falar disso já daqui a pouco. E o Bournemouth tava ali de vice-lanterna, né? E ele já tá ali na beirola pra sair. Não, ele tava de lanterna, na verdade, né? Ele sobe 2 posições, né? Com e essa vitória. E aí ele acende um alerta no West Ham e no Leicester, que estão com o mesmo número de pontos agora, 24. E aí o Everton também ganha do Brentford, né? Que também... Brentford que vinha numa boa campanha, a gente não esperava. Mas o Everton em casa é muito forte, o Everton ganha 3 posições, ele sai da zona de rebaixamento e sobe mais 2 casinhas. Mas ainda é só um pontinho, Mas né? ainda é só um pontinho, mas é uma semana de respiro, né? Sim, sim. A gente tem o Leeds empatando com o Brighton. O Brighton, que também a gente comentou que é um dos... Aqueles 3 times que a gente vem falando que vem fazendo uma boa campanha. Brighton, Brentford e Newcastle, né? Surpreendendo. E o Fulham também, né? São 4. O Fulham, é verdade. E o Leeds que tá ali bambeando, mas vez ou outra tem um resultadinho ali que dá uma respirada. Esse empate não foi bom pra nenhum dos dois, na verdade, né? Nem pro Brighton, nem pro Leeds. Mas o Brighton que vai brigar, na verdade, ali por uma Europa Ligazinha, uma Conferência League, né? Sim, ele pode beliscar uma vaga aí, mas não dá para perder esse resultado, porque o Brighton é um time mais organizado que o Leeds nesse momento. Mas fora de casa. Então, fora de casa, o empate ainda não é um dos piores resultados. E por incrível que pareça, no sabadão, o Chelsea ganhou do Leicester. Coisa rara. 3x1. 3x1, o Chelsea parece estar começando a encaixar aquelas peças. Ganhou uma confiança, né, pelo jogo da Champions League, que se classificou bem, né, um 2x0, não deixou para prorrogação nem pênalti. E se essas peças se encaixarem e deixarem o Graham Potter, talvez, né, que a gente estava falando, quando que o Graham Potter vai cair? Pode ser que esse time dê uma azeitada, porque tem muita peça nova. Se tu trocar o técnico agora também vai dizer. Até uma comparação com o Trossard e o Mudryk, que foram peças que jogam em posições parecidas. O Trossard que foi pro Arsenal e o Mudryk que foi contratado da Ucrânia pelo Chelsea. Que o Chelsea pagou mais de 100 milhões no Mudryk e o Arsenal pagou em torno de 12, 15 milhões pelo Trossard. E aí
o Trossard tem 5 assistências e 1 gol, e o Mudryk tem 1 assistência. Tá perto, né? Mas assim, tem que entender que o Trossard é um jogador pronto e o Mudryk é o futuro. Né? Então, acho que essa comparação que foi feita, acho que ela não é um pouco ineficaz aqui nesse sentido, assim. Só a curto prazo, mas acho que o Mudryk é uma contratação para longo prazo, não era uma contratação para curto prazo. Sim. E provavelmente ele vai ser emprestado na próxima temporada. Sim. E a gente tem também outra surpresa, que é o Tottenham vencendo uma partida 3-1. Depois de toda a discussão do Richarlison dizer que o time não... Assim, eu entendi que ele falou do Conte. E Sim. o Conte disse que ele falou dele da própria mesmo. Temporada. E não assim, quis também criar esse fogo amigo ali dentro, né? Aí o Tottenham ganha de 3-1 do Nottingham Forest. O Richarlison joga bem esse jogo. Joga bem da assistência, né? Pro Sim. Kane, né? Fazer gol. 2, se não me engano. 1 ou 2, não tô lembrando. E teve um gol dele que foi anulado, né? Também. Mas aí ele é ruim e não faz gol. E aí o Crystal Palace perde em casa pro Manchester City. Esperado. Um pênalti achado, né? Pra Sim. deixar o campeonato vivo ainda, né? Porque o Arsenal atropela o Fulham fora de casa. Pensei que ia ser um jogo mais parelho, viu? Não achei que ia ser esse eu também imaginei. Todo. E logo no comecinho o Arsenal resolve o jogo, né? Eita. Quebrou as coisas. E aí logo no comecinho o Arsenal resolve o jogo. Faz 2-0, 3-0, se não me engano, logo no primeiro tempo. E aí o jogo que me deixou puto nessa rodada foi Manchester 0 e Southampton 0. Mas aí Com uma expulsão do Casemiro injusta. Injusta. Não foi pra tudo isso. Menino é pacífico. Ele no Real Madrid nunca recebeu cartão vermelho direto e no Manchester United é a segunda vez que ele acontece. E justamente uma liga que não tem histórico também, né? A liga inglesa é conhecida. Mas eu acho que eu sei o motivo. Ele fica mais vulnerável no meio-campo do United do que ele ficava no meio-campo do Real Madrid. É um absurdo, mesmo sem o Casemiro. É um time que ocupa espaço e o time do United é só ele, um do lado, e o que joga do lado dele não é marcador também. Assim como não jogava lá com Kroos e Modric, mas Kroos recompunha muito, né? Modric fica mais solto pra encostar. Mas é um time que dá mais espaço, então vai exigir mais do Casemiro. Que tá dando um bom resultado, na verdade. Sim, ele tem sido o maestro do Manchester United nessa remontada que ninguém esperava, inclusive. E com essa expulsão, o United não consegue sair do 0 com o Southampton, né? Empata e fica ali ainda literalmente 16 pontos do Arsenal, mas a briga dele é pra estar na Champions League. É a Champions. E aí, talvez, se ele quiser beliscar uma Copa, tem ali a Copa da Inglaterra, tem a Europa League, não tem que se preocupar. Por exemplo, o Liverpool tá 2 jogos a menos que o United, não, tá com o jogo igual. Ele tá com 2 jogos, ele tá com um jogo a menos que o Tottenham e um a menos que um a mais do que o Newcastle. Então o Newcastle ainda pode, tipo, o Liverpool e o Manchester United têm a mesma quantidade de jogos. Estão com um a menos que o restante que tá no topo, assim. E aí, depois, pra finalizar a rodada, ainda tem o West Ham e Aston Villa 1-1. Eu vi esse jogo, o Paquetá saiu chateado. O duelo da camisa bonita. Acho muito bonito, verdade, os dois são muito bonitos. Azul, claro. Aí o Aston Villa faz 1-0 com o Watkins. Esse jogo eu tava vendo. E ainda no primeiro tempo, o Paquetá sofre um pênalti infantil do Bailey. Aí o Benrahma bate, o Martínez tentou fazer a gracinha, mas o Benrahma encheu o pé no meio, no alto, e ainda fez graça com o Martínez, mandou ele ficar calado e fez assim. Que eu acho uma boa, eu acho uma frescura esse negócio de preview o goleiro de perturbar. Tem que permitir isso, cara. Isso faz parte do jogo. Com certeza. É futebol, cara. Futebol é movido a paixão. Então vai ser igual um gelo dentro do campo? Sim. Enfim, aí o West Ham empata com o Aston Villa e liga o sinal de alerta, né? Porque ele fica literalmente o mesmo número de pontos do que o primeiro que tá na zona de rebaixamento, né? E a 1 ponto do Leeds, que é o vice-lanterna, e a 2 pontos do lanterna, que é o Southampton. Então, digamos assim, em uma rodada, o West Ham pode dormir na... É o que a gente sempre fala, né? Que ali lanterna. Do 12º ao 20º, tudo pode acontecer, ainda tem muito jogo. Porque dali do Aston Villa, que tem 35 pra cima... já fica muito difícil. Mas o Newcastle volta a jogar bem, tá com 2 jogos a menos, né? 44, pode passar o Tottenham. Acho que hoje... Pode encostar no... Não, só um ponto, só um do Manchester, né? Então mas ele ganhando, ele fica a 3 pontos do Manchester, né? Então... Sim. Assim, a classificação depende só do Newcastle. Mas ele deu umas tropeçadas justamente por... Não esperávamos que ele chegasse tão longe, deu mas... uma oscilada, né? O jogador cansa, né? Não tem elenco, né? Ele ainda tá montando. Ele tem um time, mas o elenco ainda falta compor mais. Está sendo montado. Exato. E aí, finaliza a rodada assim, com o Newcastle ganhando, o Wolverhampton em casa, o Wolverhampton que tá ali naquela limbo do 12º pra baixo, né? Então... Aquela zona em que tu não consegue ficar tranquilo em nenhum momento. Inclusive o próprio Crystal Palace, que é um dos times que eu mais gosto, além do Liverpool na Inglaterra. A gente tem algum destaque de jogo importante na próxima rodada? Bora ver.
A gente vai ter o quê? Southampton e Tottenham, né? Briga de maluco, 2 times que precisam ganhar. Um excelente jogo aqui, olha. Brighton e Manchester United. Bom jogo, né? mas foi adiado, né? Deve ser muito por causa da Europa League, né? do Manchester, e o Manchester também tá na Copa da Inglaterra. E aí então Liverpool e Fulham adiado também, Manchester City e West Ham também adiado. Eu acho que vai ter Arsenal e Crystal Palace ali. Chelsea, e o Everton. E o Wolverhampton e Leeds na briga pra querer sair da confusão. É isso. É isso, né? Eu só queria falar do como o Fluminense foi ajudado nessa primeira semifinal do Campeonato Carioca. É porque é pra dar uma emoção. Descobriram que o árbitro da partida era da Jovem Flu. Aí Ele complica apita- um pouquinho, né? E aí o Volta Redonda faz 2-0. Tem um pênalti claramente não marcado ainda no primeiro tempo, que já poderia virar 3-0. E aí é meio que... Fechar o caixão até pro jogo da volta. porque aí, mesmo assim, ia ter que ganhar 3 gols de diferença. É. Lembrando que a vantagem do empate no resultado combinado é do Fluminense. né? Tipo assim, se o Fluminense ganhar de 1 a 1-0, 0, ele ele passa. Então, a única vantagem do Volta Redonda pra próxima partida, mesmo tendo ganhado esse jogo, é o empate, né? E aí... E no segundo tempo, no final ainda, o Nino faz um gol onde ele claramente sobe em cima do jogador e faz a falta, e o juiz também não marca e nem tem VAR. O pênalti também nem foi chamado pro VAR. Mas se é um time, digamos assim, um Corinthians que é ajudado assim, a primeira manchete é... Tipo assim, eu vi ESPN e TNT colocando Fluminense perde no... Sim. E não dando destaque pros erros da arbitragem. Mas se é um Corinthians ou um Flamengo que ganha desse jeito, que perde desse jeito... Mesmo auxiliado... Na verdade, a manchete vai ser tipo assim... Flamengo ajudado ainda está vivo no Campeonato Carioca. Aham. Porque a destaque sempre vai ser pros times mais populosos que geram mais mídia. Então, Sim. é nítido. Hoje eu vi um cara colocou assim no vídeo. Pra falar do meu Fluminense tem que ter 4 brasileiros. Não sei quantos carioca. Não sei o quê. Aí o cara respondeu, todo mundo. Não, carioca. Então o Grêmio não pode falar, porque não tem nenhum carioca, né? Porra, irmão. Mas é isso, né? Se inscreva no nosso canal aí, ajuda muito. Ativa o sininho, que Ativa aí o sininho, a gente curta tem o aqui nosso vídeo também. Segunda-feira, sábado, a gente tá nas nossas redes sociais linkadas aqui embaixo, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer, 2 vezes por semana, e com muito corte, com informações, Exatamente. notícias e tudo mais. E a gente sabe que o YouTube ele só te mostra o vídeo se tu interagir com o nosso vídeo. Exatamente. Então interage comenta, deixa o like aí. É de graça. Pode É. falar mal também que a gente não tem problema. Pode sim. Valeu, rapaziada.